Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 602. E nós vamos para a pergunta de número 969. Então, já que eu voltei a pronunciar aquele termo bons espíritos, né? Para não complicar a cabeça das pessoas. Então, Kardec pergunta aos bons espíritos. Vamos dizer que esses bons espíritos aqui são bons espíritos com letra minúscula. E o bom, que é Deus, é com letra maiúscula. Vamos resumir desse jeito, fica mais fácil, né? Para não complicar a cabeça. Kardec pergunta aos bons espíritos assim: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Olha só para você ver. Ei, Kardec. Será que os bons espíritos, espíritos puros, espíritos perfeitos, eles vivem apenas entoando louvores ao Todo-Poderoso, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a Deus? Será que eles vivem só entoando louvores? Será que eles vivem apenas só glorificando Deus? Será que eles vivem só nessas condições? Será que eles batalharam tanto, lutaram tanto para chegar nesta classe de espírito puro, de espíritos perfeitos, só para ficar, né, entoando louvores, só reverenciando Deus, né? Quando Deus passa, vamos dizer assim, com todo respeito, quando Deus passa, eles se curvam. Deus passa, eles se curvam. Só isso. Aí os bons espíritos respondem assim a Kardec, ó. É uma alegoria indicativa. Você viu que Kardec, os bons espíritos já matou tudo aqui. Ó, é uma alegoria. É uma fantasia. É uma mitologia. Você entendeu? Esse ditado aqui na Terra. Isso é inexistente. Ó, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus. Nós temos que esclarecer algo aqui. Não existe das perfeições de Deus. Não existe das perfeições de Deus. Ah, mas por que não existe das? Não. Tratando-se de Deus, existe a perfeição. Existe a perfeição.
e não das perfeições, as perfeições, das perfeições, leva a um sentido-se de que algumas coisas são perfeitas e outras não são lá tão perfeitas. Não. E se tratando de Deus, o que é o contrário. Se tratando de Deus, não existe das perfeições de Deus. Existe a perfeição de Deus. Porque todas as tuas leis são perfeitas. Todas são perfeitas. Mas aí, Luiz, eles têm das perfeições de Deus. Ó, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus. Não. Ah, mas então os bons espíritos erraram? Não, eles não erraram. Eles deixaram para que nós pudéssemos analisar essa questão. Isso aqui é para nós analisar. Então, não existe das perfeições. Existe a perfeição. Da perfeição. Você entendeu? Então seria, vamos pensar assim, da inteligência que eles têm, da perfeição de Deus. Olha só para você ver como muda. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm, da perfeição de Deus e não das perfeições. Sequência. Porque o veem e compreendem. Veja bem. Veja bem. Aqui os bons espíritos estão dizendo que os espíritos puro e perfeito vê Deus. Tudo bem. Tudo bem. Que é possível os espíritos, eu estou dizendo espírito para simplificar, porque o ser, o espírito, vou dizer assim, ó, o espírito quando chega neste nível de puro e de perfeito, ele já não possui mais a propriedade de espírito. São propriedades, são matérias que nós desconhecemos. Você entendeu como é que é? São propriedades e matérias que nós desconhecemos. É o eu. É o ser. Que mesmo naquele momento, ele ainda encontra-se em processo de evolução. Agora, que o ser chega ao nível de ver Deus, chega, gente, mas para ver Deus,
Isso, olha, está tão distante, mas tão distante. Agora, veja bem, os bons espíritos aqui disseram assim, ó, porque o vê e compreendem. Não, aí nós já temos que interferir nessa questão. Que o Espírito perfeito, que o Espírito puro, que o Espírito que chegou ao nível, ao grau de ver Deus. Isso é possível, sim. Mas que esse Espírito, eu vou tratar, que esse ser chegou na condição de compreender, entendeu? Que ele chegou na condição de compreender Deus, isso não. Luiz, mas os bons espíritos estão dizendo aí, Luiz, você vai contra? Eu não estou contra. Preste atenção nisso, eu não estou contra. Eu estou tentando fazer com que as pessoas raciocinem. Você entendeu? Compreender Deus, gente. Ninguém nos universos e nas dimensões, ninguém nunca conseguirão compreender Deus. Porque para compreender Deus, como numa outra questão nós tratamos desse item, eu não sei se é uma questão completamente, uma questão assim mais ou menos. Veja bem, suprema, entendeu? É exato da felicidade suprema. Da felicidade, sim, mas suprema, não. O único que detém a suprema é Deus. Mais ninguém. É a mesma questão aqui. Que existe espírito, vamos dizer assim, que existe espírito. Eu estou dizendo espírito para simplificar, tá bom? Porque seria o ser em processo de evolução. Porque o ser em processo de evolução é uma coisa, agora o espírito é outra coisa. O espírito, que existe espírito que chega ao ponto na evolução de ver Deus, isso é possível. Mas que esses espíritos compreendem Deus, não. Isso os bons espíritos deixaram para que nós raciocinássemos. Porque para compreender Deus, eu vou dizer esse nome, eu vou usar esses termos, só para você entender. Você entendeu? Só para você entender que isso aqui é um estudo para compreender Deus. Todos os espíritos teriam que chegar ao nível de Deus. Todos os espíritos
teriam que ser considerados inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Todos os espíritos teriam que ir à fonte de Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Os espíritos teriam que ir no princípio de Deus, no princípio da inteligência de Deus, no princípio da causa primeira de todas as coisas, para compreender Deus. E isso, ninguém, nenhum espírito, nenhum ser em processo de evolução chega a esse nível. Pode dizer o que as pessoas quiserem dizer. Pode me chamar de louco, que não vai acrescentar em nada. Porque mais uma pessoa, mais duas, mais três chamando de louco, não vai fazer diferença, não. Você já viu que é ditado assim, ó? Mais uma feridinha para um leproso não vai fazer diferença. Porque vamos supor, o leproso está coçando a perna esquerda, de repente começa a coçar a perna direita. Vai fazer diferença? Não, é só ele deixar de coçar a esquerda e começa a coçar a direita também. Mas eu não admito essa questão. Não é que eu não admito. Não é que eu não admito. Ó, que ignorância minha agora. Isso não é nem ignorância, isso é que ignorância, ignorância. Acontece, gente, que essa questão ela é inadmissível. Compreender Deus. Não, ninguém compreende Deus, porque para compreender Deus, o ser tem que ir na base de Deus, no princípio da inteligência suprema de todas as coisas. A causa primeira de todas as coisas. Aí sim, vamos por partes. Isso aqui vai gerar alguns vídeos, mas não tem problema. Eu quero fazer você entender nesse sentido. Por exemplo, você tem um projeto de uma casa. E você coloca o projeto na mão do engenheiro. Tudo bem. Aí, o engenheiro contrata uma equipe de pedreiro para poder fazer a sua casa. Só que você, desde a fundação, você senta ali num banco e você fica assistindo os pedreiros trabalhando na fundação. Então você sabe quantos metros cúbicos de concreto gastou, quantas toneladas de ferro da armação. Você fica sabendo de tudo, desde a fundação. Você não desarreda o pé daquela construção enquanto o construtor, enquanto o engenheiro não chega e te entrega a chave na tua mão. A hora que ele chega e entrega a chave na tua mão, você põe a chave no bolso, aí você vai para casa.
que significa isso que eu estou dizendo? No outro dia, você não precisa ser um engenheiro, nem um pedreiro, mas alguém chega e lhe pergunta: você conhece a fundação da sua casa? Aí você diz assim: eu conheço tudo. A pessoa pega e fala assim: mas você é pedreiro, é construtor? Não, mas eu acompanhei desde da fundação até o momento que o engenheiro chegou e entregou a chave em minhas mãos. Então eu conheço tudo que foi feito na minha casa. Eu sei quantos tijolos foram gastados, quantos tijolos gastaram, quantas telhas gastaram, quantos pregos. Eu sei de tudo. Quantos metros cúbicos de concreto, de areia, quantas sacas de cimento, quantos litros de águas gastaram. Eu acompanhei tudo. Então eu conheço a minha casa do princípio ao fim. Eu acompanhei a construção da minha casa do princípio ao fim. Você entende agora que para compreender Deus, a pessoa, pessoa não. Você entende que para compreender Deus, o ser, ele tem que se inteirar de toda a capacidade de Deus, de todas as propriedades de Deus. Você entende isso? E você entende que nunca nos universos e nas dimensões, por toda a eternidade, nunca que existirá um ser, por mais puro que seja, nunca que existirá um ser que se integra, que, vamos dizer assim, me falta até palavras. Nunca que existirá um ser nos universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade, que conhecerá tudo de Deus. Então, se nunca existirá, obviamente, também nunca existirá esse que o compreenderá. Não. Compreender é uma coisa. Nunca que existirá um que o compreenderá. Porque para compreendê-lo é ir na fonte e beber todo o conhecimento que ele possui. Deu para você entender? Agora, o muito que todos os seres perfeitos têm que se contentar é em obedecê-lo, porque ele é o Supremo.
E tá bom demais, viu, gente? Só ter oportunidade de obedecer Deus e de agir de acordo como manda as leis de Deus, já tá bom demais. Já tá bom demais. Agora, compreendê-lo, não vem não, bons espíritos. Aí você pode me dizer, mas então os bons espíritos erraram aí, Luiz? Não, gente, os bons espíritos acertaram. Eu vou dizer isso sempre. Os bons espíritos acertaram. Nós é que necessitamos, nós é que precisamos raciocinar. Como eu disse aqui, ó, seres, espíritos que o vê, que consegue vê-lo, isso existe. Seres tão perfeitos, mas tão perfeitos que consegue vê-lo. Mas seres que o compreendem, não. Mas foi deixado dessa forma aqui para ver a nossa atitude, a nossa reação. E para cima de mim, não. Vamos para o próximo vídeo.